junto com o olhar para dentro, né, tem esse jeito de olhar um pouco para fora, entendendo mais a cultura onde você está inserido, os processos políticos, os processos de trabalho, as suas competências, como você pode se desenvolver, como você pode estabelecer planos de médio, curto e médio prazo. Aí é que entra essas figuras. Quais? Coaching e mentor. Eu tenho a honra de ter novamente aqui o meu maior e mais querido amigo. Nós somos amigos há quase 30 anos, não quase não, a gente é mais de 30 anos, já vem a nossa amizade. E aqui vai aqui uma declaração, se não fosse pelo Hélio, não existiria a Atingir, foi o Hélio que me apresentou ao Fernando Jucá, dívida que eu nunca mais vou conseguir pagar, Hélio. Hélio, bom dia, você tá bem? Bom dia, eu tô sempre bem quando eu tô com você, meu irmão. Muito legal estar junto. Sempre com Pô, você, aprendendo o tempo todo, há 30 eu di anos. eu digo mesmo, eu digo mesmo. A gente não pode fazer as sacanagens que a gente faz quando a gente tá fora das câmeras aqui, as Não pessoas não pode, sabem o que elas estão perdendo. não pode. Hélio, além de ser engenheiro químico, né, além de ser o melhor palestrante que eu já tive a oportunidade de conhecer, além de ser o melhor amigo dos amigos, o guru dos gurus, o que mais você é, Hélio? Se apresenta aí, por favor, cara. É mentiroso. Depois disso tudo só sobrou, né, só para o pessoal falar: "Ah, esse cara é mentiroso, ele não é isso tudo não". Não, não, eu tô É. falando de você, não tô falando de mim. Meu querido, olha, meu amor, eu acho que eu sou um cara que eu sou muito insistente, né, porque é um cara que começa como engenheiro químico e vai passando por tudo na vida, né, passando por um monte de coisa, por um monte de tentativas. Comecei como engenheiro químico, fui percebendo que talvez não fosse muito a minha praia, entrei em algumas empresas, fui tentando área técnica, fui passando por áreas comerciais e fui chegando, passei por um monte de coisas, até que, comecei a área de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, trabalhar com gente, foi o que realmente me fez brilhar o olho, passando por várias etapas nesse sentido, e desembocando na parte de desenvolvimento de pessoas e de lideranças, sobretudo da coisa que mais me emocionou na vida, né, que é entender um pouco o comportamento humano, né. E a conclusão que eu cheguei é que quanto mais você sabe de comportamento humano, menos você sabe de comportamento humano, né. Eh eh, e é uma coisa impressionante, porque isso serve para a gente também. Quanto mais eu, observo as pessoas, mais eu também me autoavalio e mais eu percebo quanto eu também preciso fazer isso continuamente, né. E isso ajuda muito quando você conversa com pessoas, aí que a gente começa a perceber o que que é empatia, sabe. É quando você percebe no outro aquilo que você também precisa se observar, né. Então com isso, eu passei a ser um consultor de gente, né, mentor, eh, e aí é lógico, palestrante, dar aula, essas coisas todas, são coisas que a gente meio que, dá de volta, né, com tudo que a gente aprendeu. Nossa, eu tô longo nessa apresentação, né. É, Tá maravilhoso. E é. foi econômico, porque tem muita coisa aí, pô, toda vez que a gente se encontra aí, o quanto que eu aprendo, então devolvo a você, não um elogio, mas o fato que realmente você é uma enciclopédia e acho que talvez essa seja uma das premissas para ser mentor de gente, né. E uma coisa que você falou aqui, né, Hélio, que acho que é incrível, né, o quanto que a gente vai mudando no decorrer da vida, né. Aquele Hélio Gianotti que eu conheci na FAAP em 94 tem talvez a essência do que tem hoje, mas o quantos Hélios Gianottis e quantos Edilbertos Camaleontes já não passaram pelo universo, né. Meu E a Deus. gente que fica falando assim: "Ah, eu conheço o Hélio é assim", como se, pudesse cimentar uma pessoa num determinado momento e diz: "Não, a pessoa é desse jeito".
né. O quanto que a gente também precisa se olhar para essas coisas, né, no sentido do viés, no sentido do carimbo, no sentido da "Não, não, eu conheço, conhecer é nada". Meu pai do céu, e quanto que a gente tem que se reinventar, né, e o quanto que É, a gente tem que pois é, pois é. reiniciar, apertar a teclinha do começar de novo, né, e quando a gente acha que começou de novo, aí vem uma técnica nova, vem uma coisa nova, vem uma IA nova, né, vem uma e aí fala: "Nossa, e eu nisso?", né, e como se reinventar e se renovar, né. É isso aí, É, é isso aí, é muito complicado, mas é gostoso, né, é o que mantém a gente vivo, né, é Edilon. isso aí. É justamente esse processo de se reinventar. É. Hélio, o nosso papo hoje é sobre mentoria. E quando a gente estava conversando, sem que as pessoas que estão assistindo aqui a gente soubessem, né? Eu dizia para você que o coach ele foi taxado como sendo charlatão. E eu conheço pessoas que são coaches e que são excepcionais, né? Da mesma forma como a gente não pode dizer que uma pessoa é assim, a gente não pode dizer que todo coach é assim ou assado. E você, além de coach, faz um outro trabalho, que é o trabalho de mentoria. Então eu queria começar por aqui. O que que é um processo organizado de coach e de mentoria? Por que que dá resultado de fato? De uma certa forma, começa sempre com um incômodo. As pessoas em algum momento, quando estão trabalhando, elas estão sempre, sendo envolvidas com o dia a dia e acabam acontecendo coisas. Elas são coisificadas no dia a dia. E muitas vezes elas são travadas por algum motivo. Ou alguma coisa de dentro, ou alguma coisa de fora. E que travam a carreira dela, ou que travam o pensamento dela. Que travam os próximos passos, né, que fazem com que ela comece a se questionar: "Por que que não está acontecendo?" Ou "Por que que as pessoas não estão me enxergando?" Ou "Por que que os meus resultados não estão aparecendo?" Ou "Por que que estão me questionando?" Ou "Por que que eu estou levando tanta bronca?" Ou "Por que que eu não estou conseguindo entregar?" Ou elas começam a se questionar: "Por que que eu parei de receber aumento?" Ou "Por que que" E aí começam a vir perguntas, insatisfações. E aí, às vezes, aparece a tal da síndrome, a famosa síndrome do impostor. Às vezes o cara tá indo bem, mas ele fala: daqui a pouco eles vão descobrir. Daqui a pouco eles vão descobrir que não é nada disso. Logo, logo vão descobrir que eu não sou nada disso." Também tem o outro lado. E aí tem as pressões, aí tem as ansiedades, os medos, as preocupações, e chega uma hora que a pessoa começa a não ter as respostas para dar. Alguns seguem na solidão, e na coragem, e e vão sozinhos, e vão tocando a vida. Outros falam: "Eu preciso de alguma ajuda." E aí, há alguns tipos de ajudas que são normalmente, utilizadas, né. A primeira, que eu acho que é sempre a correta, que é a ajuda profissional de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, que é assim, não tem discussão, é por onde começa. Qualquer pessoa, quando tem alguma "eu não estou legal, não estou bem, eu tô na", é por aí. Por quê? Começa olhando para dentro. Começa olhando para dentro, que provavelmente uma boa parte das suas dúvidas, das suas inseguranças, tá aí dentro. Então começa por aí. Então assim, não há o que se discutir, e a única forma correta, e profissional e segura é por aí. Não se discute mais isso. E é a única que tem autorização científica para entrar no teu passado. Ponto. É a única que pode falar: "Mas quando você era pequeno, você apanhava?" É essa. Ponto. Acabou. Isso é indiscutível, tá? Bom, a partir daí entra o ponto de: ok, junto com isso
eu posso trabalhar alguma coisa mais profissional do dia a dia, para me ajudar a melhorar a minha produtividade no dia a dia, a melhorar como eu faço melhor o meu trabalho, como eu melhoro as relações, como eu melhoro o meu pensamento aqui no trabalho, como eu melhoro o meu jeito de agir, né, como eu melhoro a forma de, eh, de chegar mais rápido, como melhora a minha carreira, como opa, tem. Aí sim, junto com o olhar para dentro, né, tem esse jeito de olhar um pouco para fora, entendendo mais a cultura onde você está inserido, os processos políticos, os processos de trabalho, as suas competências, como você pode se desenvolver, como você pode estabelecer planos de médio, curto e médio prazo. Eu já não falo de longo, eu não gosto de planos de longo prazo. Eu não gosto de longo prazo. Eu odeio longo prazo, né. Curto e médio tá bom já, vai te catar todo mundo, Tá bom já. né. Então assim, opa, tem jeito? Tem. E aí? Aí é que entra essas figuras. Quais? Coaching e mentor. Esses E olha, caras sim. qual que é a diferença entre o coach e o mentor? Cara, tem uma boa diferença. O coach, e é legal porque, ficou meio, sabe, todo mundo é coach, né. De É, repente, nossa, ficou meio isso me deixa desesperado, cara. Quando cara, todo mundo é, significa que ninguém é. ninguém é, né. Então assim, se você tem técnica, né, então assim, o coach tem uma técnica, né. O coach ele tem que saber identificar o problema junto com o coachee, né. Então assim, o coach, ele tem uma técnica, ele tem que saber fazer diagnóstico, ele tem que saber fazer a pergunta para entender se realmente o que a pessoa está precisando é coach mesmo ou não, é terapêutico mesmo, sabe. Ele tem que saber, porque senão ele começa a virar charlatão, ele começa a tentar ser psicólogo sem ser, né. Ele começa a invadir a área do psicólogo, isso é um isso é crime, né. Isso é crime. Isso é crime. Então, assim, ele tem que saber fazer o diagnóstico, ele tem que ajudar a pessoa a entender qual é o problema real, qual é a origem. A partir daí, tem que estabelecer, né, os critérios, os assessments, os planos de ação, como é que a gente vai fazer isso junto, lição de casa, acompanhamento, indicadores, eh, avaliação. Está melhorando? Você está sentindo a melhora? Como é que está indo? Como é que não está indo? E sim, há critérios claros. E o coach, ele é mais voltado para fazer perguntas. Ele não precisa conhecer tecnicamente o que a pessoa faz, Hum. né. O coach, ele não é um técnico na área da pessoa. Ele é um técnico na área de extrair da pessoa o que ela precisa buscar. Ele é um cara bom em fazer boas perguntas, em incomodar a pessoa, em tirar a pessoa do status quo, né. Ele é bom nisso, sabe, em fazer a pessoa buscar a mudança, sair do medo, sair da paralisia. Ele é bom nisso. O mentor, por sua vez, é uma pessoa que tem experiência, vivência, e ajuda com isso a dar caminhos. Ele já é mais palpiteiro, pela experiência, pela vivência. Por isso que o mentor já é um cara mais na área da liderança, é um cara mais na área de gestão de pessoas, na área de vai por aqui, vai por ali, ou áreas complexas, ou na área de gestão de empresas, ou na área de conhecimento, algum conhecimento aplicado, né. E além de também atuar numa área meio de coach, ele também atua na área de vai por aqui, vai por ali, não faz assim, faz assado, vai por ali. E também, muitas vezes, na área política, dentro da empresa. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque ele já viveu isso. Ele tem essa experiência. Assim, não fala assim, em reuniões desse tipo, evita esse tipo de coisa, em reuniões aquilo, evita esse tipo de coisa, faz assim, fala assado. Quer dizer, então,
é outro tipo de característica. É uma pessoa que usa a sua própria experiência. Eu tô na minha cabeça aqui pensando num predinho de 3 andares, né. O primeiro andar é o psicólogo, né, que vai tratar de todos os problemas, até mesmo os do trabalho, né. Um segundo andar que é um coach, né, que vai falar assim: "Ó, eu tô vendo que você tá, deixa eu ver se eu entendo melhor o aspecto profissional", né. E o terceiro, que é do mentor, que é um cara que já esteve lá, e ele vai falar: "Velho, sabe quando você vê um predinho no lado esquerdo vermelhinho? Então, aqui você tem que virar à direita". É aquele cara que vai cirurgicamente naquele ponto, né. Isso. E pra mim ficou bem claro. Agora, ô Hélio, me fala uma coisa, porque tem muita gente que é taxado, rotulado de charlatão. Você já deu aqui uma dica muito boa, porque o charlatão é aquele que se passa por alguém que não é. Portanto, um cara que tenta dar conselhos na vida pessoal dele, ou tenta dar uma de psicólogo, esse cara já dá pra gente poder dizer que é muito grande a chance dele ser um charlatão. Isso você já falou. Que mais, cara, que a gente pode caracterizar como alguém que a gente tem que ficar com o alerta ligado? Porque eu já vi charlatão dizer pra pessoa assim: "Termina o seu casamento, não, essa pessoa não tá te fazendo bem". E a pessoa Eita, terminou o casamento, isso que eu fiquei mais ainda eita. Mas assustado. mas ela pelo É. menos ela ficou feliz? Oi? E a pessoa ficou feliz? É, então, eu terminei a amizade com ela antes, eu fiquei com medo. Não, mas assim, você sabe que charlatão, tem tantas características, né, do charlatão. Assim, a primeira coisa é o que a gente fala, inclusive, para as pessoas quando vão até entrevistar um psicólogo, né, assim, vê se tem rapport, né. Na primeira entrevista, sabe, vê se tem na conversa, vê se rola um rapport, se você se sente bem com a pessoa, né. Primeiro, usa o teu feeling, né. Segundo, quanto que essa pessoa fala e quanto que você fala. O charlatão geralmente é o cara que fala 80% do tempo e você fala 20. Você imagina você fazer coaching, mentoria, e o teu mentor fala mais do que você. Pronto, já é um indicador de, assim, claro de que, não vai rolar. Esse cara é arrogante, esse cara é metido, ele se acha. É o cara que fala mais do que você. Porque assim, normalmente o coach fala um pouquinho menos, né, que o mentor, tá. É uma característica. O mentor tende a falar mais pela experiência dele, tá. Agora, os 2 falam menos do que o mentorado e coachee. Faz sentido, né? Então assim, ó, olha, eu tô precisando, então assim, me traga o teu problema, me traga a tua ansiedade, me traga o que está acontecendo, me traga a tua experiência, mas como foi? O que que aconteceu? E como me dê o exemplo. Então você tem que tirar o máximo da pessoa. Então a gente tem que ter sempre uma ideia de cada sessão é uma coisa de 70-30, sabe? O mentorado ou o coachee vai falar mais do que o outro. Quando você tem um coach ou um mentor que fala mais do que você, começa a Já desconfiar. é um sinal amarelo, né. A outra coisa, que mostra também um cara que é meio malaco, é o cara que é o rei das frases prontas. É o rei das frases prontas. O cara tem um monte de frase pronta. É, como diz fulano de tal, tá-tá-tá, tá-tá-tá, tá-tá-tá. Como diz fulano de tal, tá-tá-tá, tá-tá-tá. Como diz fulano de tal, tá-tá-tá, tá-tá-tá. Um monte de frase pronta, frase pronta, frase pronta, frase pronta. E uma hora fala: "Ah, que saco, isso aqui é mentoria, é coaching ou é aula?" O livro de autoajuda. Sabe? Você tá sempre a impressão que você tá numa aula. Mas espera aí, eu tô numa aula ou eu tô num processo de ajuda, né? A outra coisa é quando não tem método. Então fica sempre papo de amigo. Sabe papo de amigo? "Ah, é? Ah, e por que que você não tenta isso?" Aí o cara fala: "Por causa disso." "Ah, é verdade, você faz sentido." "É, bom, então você podia tentar." "Ah, então você podia tentar outra coisa então, por que que você não tenta então?" Sabe assim? Esse É. papo de amigo, fica conselho de carola, né.
Espera aí, como assim? Por que que você não tenta ver? Tenta. Ah, então espera aí, acho que eu vou conversar com a minha tia, que às vezes minha tia tem acertado mais que você, né? Verdade. É, E ela vai é, falar para você comprar compra terra, compra terra. compra terra, né? Porque, olha, no futuro você vai me agradecer. Sabe aquelas coisas, né? Então, assim, não tem metodologia, não tem critério, não tem uma sequência. Outra coisa que é muito legal, você pega sempre um charlatão, sabe como? Nas sessões. De uma sessão para outra, não tem continuidade. Ele começa sempre uma sessão como se fosse a primeira. Ele nunca retoma a anterior. Ele não retoma o que a gente conversou na última. Sabe? Não tem continuidade. É como se. E aí? Como é que você tá? Tudo bem? E aí? O que que você me conta? Como que você me conta? A gente tá conversando. Essa é a quarta sessão. Tem uma sequência. Lembra que a gente conversou? Ah, é. Sabe assim? Quer dizer, o cara não tá anotando, ele não tá nem aí, ele não tá preocupado com você. Então, assim, tem uma série de características, né? Que você vai percebendo. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante aqui: idade. E isso é uma pegadinha. Um cara jovem pode ser um bom coach? Eu acho que pode. Pode. Um cara jovem pode ser um bom mentor? É mais difícil, Mais difícil. Entende? Então, isso já começa a ter uma classificação interessante, né? por conta da Um cara experiência jovem, acumulada, né. por exemplo, um cara jovem pode ser um bom psicólogo? Claro que sim! Ele estudou, ele fez prova, ele fez um monte de exercícios, fez, foi em hospital, foi isso, foi aquilo, né? Lógico que sim. Então a gente tem que tirar essa coisa da cabeça, que o coach jovem não é um bom coach. Lógico que é, porque é o cara que não precisa saber da tua área, ele só precisa saber as perguntas, como te orientar, ter método. Agora, mentor não. Mentor já tem que ter um pouquinho mais de experiência, né? Essa é uma outra dica. Claríssimo. Ô Hélio, a essas que você disse, eu também imagino que, um charlatão, ele encontra soluções fáceis para problemas difíceis. Porque para que uma pessoa tome a decisão de procurar um coach, é porque ela tem uma dificuldade grande de fazer alguma coisa. E cara, quem trabalha, não tem bobo no mercado de trabalho, a pessoa tem no mínimo uma experiência, ela tem conhecimento e tal. E aí o cara fala assim: "Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é tal coisa", né. É isso que tá te travando. Nossa, tem alguns termos, assim, que eu tenho uma certa resistência, sabe, assim. "Não, eu vou destravar aqui", toda vez eu penso, sabe, num plástico quebrado, num motor de carro, e a gente tá falando de gente, né, então eu tenho uma certa resistência a alguns termos que, assim como o sapato mocassim, algum dia talvez eu use, né. Eh, faz sentido isso que eu tô falando, cara? Faz, agora eu tô preocupado, porque eu uso. Tem É, algum então. problema Você usa o quê? O travamento ou o sapato o mocassim? sapato mocassim eu Ah, uso, então tá mas bom. e Não, agora? isso não tá te travando, né, tá bom. Não, Maravilhoso. mas agora, de qualquer forma, é isso, quer dizer, a pessoa que sempre acha que tem a resposta e que tudo é fácil, e É, que tudo é mimimi, e que sabe, do tipo: "Ah, isso aí é é. besteira. Ah, isso", Diminuindo um problema que pra pessoa é grande. diminui o Cara, isso é um outro, sabe. desrespeito, cara, um desrespeito. Desrespeito, né. Ô É com Hélio, sim. na sua experiência, né, você atuando tanto como coach como mentor, eh, você deve ter pego vários tipos diferentes de situação, né, então, eu queria que você falasse pra galera que tá vendo aqui, em que situações as pessoas devem tomar a decisão de buscar essa ajuda? Você até já deu essa explicação, no começo, eu vou voltar nela, do tipo, pô, percebeu uma dificuldade grande em conseguir fazer alguma coisa, peça ajuda primeiro para um psicólogo e depois decida se é para um coach ou para um mentor. Quais são as situações mais comuns ou as mais relevantes que na sua experiência você viu aí das pessoas te procurando ou procurando ajuda? Acho que, assim, a mais comum tem a ver com a carreira travada, né. Quando a pessoa está com a carreira travada e ela não sabe o que fazer para destravar.
tá, Lá vai você falando travamento, tá bom. né. Olha, destrava e aí a gente já dá um sapato mocassim para ela logo de cara, Tabu Cabral. o Cabral 752. E aí, assim, o que que acontece? Quando a pessoa não sabe o que fazer, né. "Olha, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo e não há meio", né. Geralmente é onde mais a pessoa procura ajuda. A outra coisa, que procuram muito tem a ver com relacionamentos. Relacionamento com pares, relacionamento com o gestor, né, relacionamentos com algum projeto, relacionamentos, enfim, dificuldades de relacionamentos. O que que entra aí? Gestão do conflito, gestão do dia a dia, não saber a diferença entre conflito e confronto, né, gestões com processo político, entender a cultura organizacional, né, a gestão da inteligência política dentro da corporação, né. Então, assim, isso é muito importante. Outra coisa que as pessoas procuram muito, troca de gestor. Então, assim, você vem há anos com o mesmo gestor, tá tudo caminhando, tá tudo bem, trocou o gestor, vem um gestor e aí a casa caiu. O que que acontece com uma troca de gestor? O teu passado, eh, já não conta muito nesse momento. O gestor novo, ele quer saber a partir de agora. Ele recebeu lá, provavelmente, alguma mensagem, né, sobre você, alguns dados, ele foi ver algumas avaliações de desempenho, ele foi ver alguns dados que eventualmente o RH trouxe para ele, mas ele quer ver o dia a dia, ele quer ver daqui para frente. E muitas vezes dá fit cultural, muitas vezes não dá fit. Aí é um Aí o bicho pega. grande momento de você procurar um coach ou procurar um mentor, né. Claríssimo, E é claríssimo. assim, é um momento que muita gente procura. Mudança também, Hélio, tipo mudança organizacional, muda presidente, a empresa é vendida. Mudança cultural, sabe, porque assim, teve uma mudança, teve um merge, uma aquisição, muda a cultura, as pessoas se perdem. Eu fazia assim, agora mudou tudo. Eu fazia desse jeito, agora tudo que era legal, que era importante, agora já não é mais reconhecido. Agora eu vou ter que fazer de outro jeito. Agora esse é um momento que entra o processo da inteligência política. Isso é muito importante ter aí já é uma mentoria. Legal. Ó, você que está vendo aí, você tá é bom que você, olhe para a sua situação e para as situações que são descritas pelo Hélio, para saber se está na hora de você fazer isso ou, olha aí aonde que o bicho está pegando. O Jucá, Hélio, tem uma expressão que eu acho muito inteligente que ele usa, que ele fala assim: "Você tem que olhar o motor e ver qual é a peça que está dando problema", né. E aí É só mesmo isso. quem dirige, quem abre o motor, que olha para poder saber, né. Pô, E você bem sabe uma legal. coisa, Gil, que é muito interessante? Às vezes a pessoa acha que é uma peça que está dando problema, e na hora de um diagnóstico, você vai ver, não é aquela peça, Às é vezes é o outra. motorista, né. Às vezes o problema é o motorista, sabe, às vezes é o motorista. E e e realmente há algumas situações que você precisa desenvolver alguma nova competência, você precisa melhorar alguma outra, muitas vezes é você mesmo, não são os Legal, outros, né. legal. E Vale muito a Hélio, pena. Uhum. que tipo de ferramentas você costuma usar quando você faz ou o coach ou o mentoring? Porque lá atrás você já deu um aviso super importante, que você pega um charlatão quando ele não usa ferramenta nenhuma, ou então às vezes ele usa uma ferramenta que, sei lá, não tem nem muita adequação, né. O que que você entende como sendo correto fazer? Aqui entra uma coisa que é muito importante, né, você utilizar a ferramenta como ferramenta, né, assim, cuidado com a ferramenta para você não se dar uma de psicólogo, tá. Eu morro de medo das pessoas que usam ferramenta, achando que pelo fato de você ter essa ferramenta, agora eu já sou um psicólogo. É verdade. Eu morro de medo disso, né. Então, assim, ferramenta é apenas uma pálida indicação de algo para você fazer com a pessoa,
um diagnóstico, para as pessoas terem uma autoavaliação, né, daquela primeira etapa do autoconhecimento. A ferramenta é autoconhecimento. Entendeu? Olha, as pessoas te enxergam assim, você se enxerga assim, para qual? Para o teu autoconhecimento, para a tua automotivação, para os seus processos de gestão, tá? Esse é o teu momento T0, tá? É assim que as pessoas estão enxergando. Isso significa que está escrito em pedra? Não. E esse é o problema das ferramentas. Quando as pessoas acham que isso está escrito em pedra e fala, eu sou assim. Então é um problema que tem que ser deixado muito claro. Fala, olha, você fez um DISC, que é um tipo de ferramenta de, né, de comportamento, né? Você é mais assim, mais assado? Não, você está assim. Significa que daqui uns 5 anos você fizer um DISC vai dar a mesma coisa? Pode ser que não. Pode ser que mude. Você fez um MBTI. Daqui 5 anos você fizer outro MBTI, que é um outro tipo de ferramenta, né? Tá certo? Do Myers-Briggs, né? Isso. Tá certo? Quer dizer, significa que daqui 5 anos você vai fazer novamente. Pode mudar alguma coisa? Pode ser que mude, né? Nenhuma ferramenta está escrita em pedra. É uma fotografia daquele momento para você entender o seu comportamento, tá? Então, assim, essas ferramentas, né? O Myers-Briggs é baseado em Jung, né? Então, assim, todas as ferramentas que têm alguma base psicológica são válidas, né? Tipo o DISC, tipo o Jung, tipo, sabe? São ferramentas que são muito úteis, tá? Para você ter uma base inicial. Mas tem ferramentas que eu gosto muito. Primeiro, se de repente a pessoa já fez uma avaliação 360, sabe? Eh, Já foi, assim, tem opiniões sobre os seus diretos, sobre pares, sobre o gestor. Tem alguma coisa já sobre isso? Pô, isso é muito rico, porque é real, né? Tem alguma ferramenta sobre, pesquisa de clima, né? O que que dizem sobre a sua gestão, as pesquisas de clima? Isso é uma outra ferramenta muito rica, por quê? Porque é real. Tudo que é mais real é muito mais útil nessas ferramentas, né. Os feedbacks que você já recebeu, o que que você tem escrito de feedback? Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho é rico, por quê? Porque ela te dá uma parte técnica e eventualmente uma parte de soft skill. O que está escrito ali, né. Avaliação de desempenho, você tem quantas? Deixa eu ver as últimas 3, né. Tem aí uma sequência? Tem, o que mais que você tem para me mostrar, né? E aí começam também as entrevistas, né, quer dizer, você pode entrevistar pessoas que trabalham com ela, fazer entrevistas, anônimas, né, também são válidas. Então assim, tem várias ferramentas que você vai utilizando, né, para ir cercando, a pessoa, né. Falar com o gestor, falar com o gestor do gestor, falar com você vai cercando, porque às vezes, numa mentoria, não nem sempre é a pessoa que te procura, às vezes ela é indicada, isso também acontece muito, né. A empresa tem um programa de mentoria para os seus gestores. Ok, aí é um pouco mais complexo, foi indicada, nem sempre ela está de peito aberto, então ela já entra desconfiada. Por que que eu estou fazendo essa mentoria? Se é um programa normal, tudo bem, mas já é uma coisa mais, né. Então você já tem que saber do gestor e do gestor do gestor, o que que essa pessoa tem de bom. Tá Ou claro. outra coisa que é fundamental, e que é por onde eu sempre começo, pontos fortes. Identificação de pontos fortes. Começar por aí. E é uma dificuldade incrível que as pessoas têm, começar a falar de ponto forte. As pessoas têm uma dificuldade incrível de falar onde ela é boa. A gente tem Engraçado, uma né, ele parece uma coisa de cultura nossa, né, É do tipo: cultural. "Ah, imagina, "Ai, não, não sou tão bom assim. ah, Ai, assim, ai, não, é que imagina". você não conhece meu primo, ele que é É, bom". É assim.
É incrível, né. E assim, a gente tem que começar por aí, sabe. Porque no final das contas, Edil, você vai ser promovido na tua vida, dentro de empresa, fora de empresa, no teu próprio negócio, tá, por onde você é bom. Não é por onde você tem que se desenvolver, por onde você tem que melhorar, porque é por onde você é o bicho. E é nisso que você tem que se desenvolver. Cara, olha que loucura. Nas empresas você escuta muito assim: "Olha, melhore isso daqui, melhore isso daqui". Dificilmente o cara fala assim: "Catapulta esse ponto positivo", porque se você melhorar um ponto positivo, você vai virar referência. É E isso. se você não melhorar o que você é bom e só melhorar aquilo que você é ruim, você vai ficar mediano Vai ser ou como medíocre todo para sempre. como todo mundo. E é isso que eu trabalho muito na minha mentoria. É isso que eu trabalho. Eu trabalho muito fazer a pessoa, ficar relevante. E Relevante. essa é a palavra que eu trabalho que a a a a competência mais importante que você precisa ter hoje e sempre é sua relevância. Não importa qual é a competência, é onde é que você é relevante. Perfeitíssimo. E vai a fundo nisso. E o que é legal? É trabalhar isso na mentoria. Às Muito vezes, legal. você trabalha Muito legal. mais sessões na sua relevância do que aonde está pegando. Interessante, né? Sensacional. O Hélio, para mim ficou claro, assim, que os instrumentos, assim, eles quase que funcionam como uma fotografia, e as sessões de coach de mentoria, elas funcionam como se fosse um filme, né, porque você vê a coisa em movimento, né. Velho, Exato. eu tô desesperado aqui, porque a gente tem pouco tempo para poder conversar ainda, eu tenho 43 perguntas, mas eu vou fazer 2 para você, velho, 2. E eu vou começar com uma que é do tema quente de hoje, né. Para quem não sabe, nós estamos no finalzinho de março, comecinho de abril, esse vídeo vai para o YouTube no comecinho de abril de 2026. E você que é viajante do futuro, que está em 2035 e está vendo esse vídeo que agora para você é antigo, vai saber que nesse momento eu discutia muito uma coisa chamada de inteligência artificial generativa, né. E assim, hoje tem gente que está fazendo o crime de usar a IA até como terapeuta, como se isso fosse possível, né. Isso aqui é desesperador. Eu vou te fazer uma pergunta cuja sua resposta começará com "não". E depois justifique o seu não, desde que seja não. Mas a inteligência artificial, ela pode substituir o coach ou mentor? Eu uso mocassim. Ah, tá na hora de destravar isso aí. Cara, assim, as pessoas, precisam conhecer um pouquinho mais o nosso amiguinho cérebro, né, para entender que o cérebro, ele tem 2 caminhos, né. Ele tem o caminho digital e ele tem o caminho analógico. E isso eu aprendi com esse carinha aqui, ó, tá. Ah, legal. Ah, o Nicoletes, É, sensacional esse cara. Esse cara é nesse livro sensacional. aqui, ele explica claramente por que que a inteligência artificial não pode substituir o humano. Porque a gente tem a parte analógica, que é justamente a parte da sensibilidade, sabe, a parte da emoção, né, a parte de a gente está conversando aqui, né, você imagina eu fazendo uma mentoria, se eu não sem te enxergar, se eu não pudesse te ver, né. Como é que eu faço uma mentoria sem te ver? Pela inteligência artificial é assim, faz uma mentoria sem ver a pessoa. É Você não verdade. olha, você não percebe as expressões, você não percebe se a pessoa está chateada, não está triste, como é que ela está olhando, como é que ela está reagindo, como é que é. Você não, o fine tuning, isso é analógico. O cérebro, ele é particularmente nas percepções, nas relações, nas tomadas de decisão, ele é analógico. O que que é bárbaro na inteligência artificial? É a auxílio digital. Então, aquela parte toda repetitiva, aquela parte toda que é procedural, aquela parte toda que é o passo a passo, aquela parte toda que é a parte de análise de dados, aquela parte toda que avalia tudo que já existe, tudo que tem por aí, e qual é a melhor forma, o melhor caminho, a forma mais rápida de fazer. Isso é fantástico. A inteligência artificial é maravilhosa, é assim, é excepcional, é um negócio. Quem souber usar para o que ela veio,
assim, é uma vantagem competitiva inegável. Agora, usá-la como terapeuta é uma disfunção. É a pessoa que está precisando de um terapeuta para isso, né. Por quê? Porque é a pessoa que não consegue viver a solitude, ela simplesmente vive em solidão e ela encontrou na inteligência artificial um grande companheiro, né. E esse é um grande erro, porque a inteligência artificial não tem o fine tuning, não tem essa avaliação analógica do cérebro, né. Então, por isso que uma mentoria, um coaching, um terapeuta, jamais poderá ser substituído. Sabe o que que eu vejo muito? Eu vejo a IA como um mau amigo, sabe assim? Porque o que que é um mau amigo? Por exemplo, vou dar um exemplo oposto. Uhum. Nós 2 somos amigos de verdade, somos amigos há muito tempo. E a gente vai almoçar amanhã, como, os amigos que estão assistindo a gente acabam de saber nesse instante. E aí, eu vou contar uma coisa para você qualquer da minha vida, e vou falar: "Ah, eu tô achando que é isso daqui". E você, como meu amigo, poderá dizer: "Você tá errado, idiota, você é burro". Não! Se você fizer isso, poderá haver essa consequência. Você está preparado para isso aqui? A inteligência artificial, ela não terá essa mesma sagacidade e muito provavelmente ela vai me apoiar na decisão ou encontrar meios para poder apoiar alguma coisa que eu já estou predisposto a fazer. É claro, isso faz parte de uma programação. Se mudar essa programação, é a premissa, tudo isso que eu estou dizendo aqui muda completamente de figura. Mas quando você tem um mentor, o mentor, por profissão, ele vai dizer: não, se você fizer isso aqui, vai acontecer isso aí. Se for um coach, ele vai falar assim: ok, você vai fazer isso aqui, né? Mas se você fizer isso aqui, vai acontecer isso, 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 isso. E cara, eu acho que só isso já muda completamente de figura. Porque o mentor poderá dizer: "Não, quando eu tive na sua situação, eu tive na sua situação já. Sabe o que que eu fiz quando eu fiz isso? Aconteceu isso", né. Cara, essa é uma coisa que a IA não está hoje preparada para fazer. O amigo de 2036 pode ser que diga: "Nossa, cara, vocês não sabem o que aconteceu depois", mas talvez a gente nem esteja mais aqui para saber. É, cara, é perfeito. Nossa, extremamente Perfeito, é didático, você, é você. extremamente didático o que você trouxe. É. E ainda para complementar, né, eu quero também trazer isso aqui, ó. Eh, Ah, da hora. eu Lê acho o nome, porque eu Daniel acho Lieberman, eu Dopamina, acho a é, molécula do desejo. Esse livro é bom, esse livro eu esse livro eu esse recomendo. livro, o que que eu acho bárbaro desse livro é o seguinte, só para resumir essa parte da inteligência artificial, né, tudo que é aqui e agora, tudo que é aqui e agora, que está a ao alcance dos seus braços, né, você decide, né. Vou pegar aqui, vou mexer aqui, vou fazer você decide aqui e agora. Isso é digital. E isso tem neurotransmissor só para isso. Tem neurotransmissor no seu cérebro só para um braço de distância, aqui e agora. Vou pegar, peguei. Vou sei o que lá, fiz. Decisão, fiz. Tá, é totalmente digital. Tudo que está além do seu alcance, a partir de 1 metro, já não é mais aqui e agora. Já passa a exigir um planejamento. Já passa a exigir como eu chego lá. E vai de 1 metro até o infinito. Você já começa a ter que planejar. A partir daí entra o tal do desejo. A partir daí, só existe um neurotransmissor nessa brincadeira chamado dopamina. E é ela que faz essa brincadeira toda. Neste momento, não tem mais inteligência artificial. Aí é analógico. A partir daí, você precisa entender que é o desejo que vai te mover. E aí você vai perceber a quantidade de combinações que existe no desejo, né, para o bem e para o mal, né, de vícios e virtudes, né. E é sempre para o longo prazo, né. Então, assim, fica muito claro quando você começa a entender a ação dopaminérgica, dos circuitos dopaminérgicos dentro do teu cérebro, como realmente fala: "Puta, a inteligência artificial não chega aí, ela Bem não legal. chega aí", tá. Bacana isso, né.
Sensacional, sensacional. A gente podia fazer um, cara, só sobre isso aqui, um podcast só sobre esse tema. Hélio, eu Pode, tô absolutamente desesperado, a gente já explodiu o nosso tema, e aí tá. eu vou ser exercendo o seu poder de síntese. Eu queria Impossível, que não você me tenho. contasse uma coisa, cara, porque essa é uma questão que cai muito na prova, né. E eu imagino que você, como mentor, deva responder isso. Tem gente que fala assim: "Eu não nasci para ser líder". Liderança é uma coisa que ou a pessoa nasce ou a pessoa não nasce. Hélio, a liderança, ela é uma habilidade que nasce com as pessoas ou ela pode ser desenvolvida? Ela pode ser desenvolvida, sem dúvida alguma, e tem gente miseravelmente que nasce tem gen Pô, tem gente que nasce com essa coisa. Tem gente que nasce com esse com essa coisa de o cara não faz curso nenhum, não faz aí ele nasce com essa com esse dom, sabe, de gerenciar pessoas. Ele nasce com isso. Só que é o seguinte, se ele também não fizer nada com isso, atrofia. para no tempo, né. Atrofia, porque por quê? Porque é um processo de desenvolvimento contínuo. Porque se imagina se a gente liderasse hoje do jeito que a gente liderava há 10 anos atrás. A gente estava Esquece. preso. Hoje a gente É estava em verdade, cana. tá Porque tem brincando. coisas que a gente falava há 10 anos atrás para as pessoas, que hoje não, é capacitismo, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu tenho dificuldades até hoje quando eu dou palestras, tem coisas que eu falo que as pessoas reclamam. Fala: "Olha, não pode falar isso, não pode falar aquilo, tá, não pode, cuidado com", até hoje, né, que eu tenho que me adaptar. Então, o processo de liderança é um processo de desenvolvimento contínuo o tempo todo. Portanto, liderança não é uma coisa que você tem ou não tem, é uma coisa que você se desenvolve o tempo todo. E liderança é alguma coisa que você aprende todos os dias. Ela é dinâmica. Liderar pessoas é liderar novos projetos, novos processos, novos perfis, novas tendências, novos mercados, novos. Portanto, liderar significa aprender, liderar o que e quem e por quê. Portanto, é um processo de aprendizagem contínua o tempo todo e se desenvolver nisso o tempo todo. Maravilhoso. Ah, Hélio, como é bom falar com você, viu, velho. Pô, Faz sentido, né, você meu amor? meu E assim, Deus do céu, e cara, eu acho que extraordinário, é por isso que a gente está junto há 30 anos, porque, assim, um alimenta o outro e é uma não é uma maravilha? Eu aprendo com você o tempo maravilhoso. todo, cara. Pô, você me alimenta tanto que eu tô bem acima do peso agora, tanto que você me alimenta. Eu só não tô porque tem uma tal de injeçãozinha, que é um espetáculo. Hélio, eu queria agradecer demais a generosidade da nossa conversa aqui, você como sempre um show. Fala um tchau pra galera que tá aqui. Meus amores, obrigado de coração, por ter me ouvido até aqui. Eu espero ter contribuído, ainda de uma forma ínfima, comparado com meu irmão Edil. E contem sempre com o que precisarem, do que precisarem, em termos de mentorias, coaches e assim por diante, na parte de desenvolvimento de lideranças, inteligências políticas. E espero estar em breve junto com vocês novamente. Tá bom? Edil, obrigado por ter aberto essa oportunidade para mim novamente. Tá bom, meu irmão? Eu que agradeço, querido. Pode ter certeza que o seu desejo vai ser atendido. Em breve a gente vai fazer mais coisa aqui com o Hélio, porque essa enciclopédia aqui, as pessoas precisam conhecer dele cada vez mais. Hélio, obrigado, Amém. viu, querido? Obrigado Obrigado, mesmo. meu querido. Grande Pessoal, abraço. outro grande, gigantesco. Pessoal, tenho certeza que vocês curtiram, assim como eu. Semana que vem tem mais, pessoal. Muito obrigado. Valeu.